Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português dessa semana e hoje nós estaremos realizando a correção da atividade de casa relacionada à aula passada, ok, meus amores? Então, para a nossa aula de agora, será necessário os seguintes materiais: livro didático de gramática, lápis e borracha, crianças. Então, se organizem agora com os materiais escolares. Já vou compartilhar aqui com vocês os slides da nossa aula de hoje. Então, meus amores, de olho aqui na telinha. Como eu falei para vocês, vamos utilizar o livro de gramática. Pega também lápis e borracha, ok? Vamos realizar a correção da atividade de casa da aula passada, ok? Então, vejam só a agenda. Para a sala, nós teremos a correção da atividade de casa, utilizando o livro de gramática nas páginas 116, 117, 195, 198, 199 e 203, meus amores. E para casa, joguinhos online. Os joguinhos, eu apresentarei para vocês o link ao final da aula, ok? E também vai estar anexado esses links dos joguinhos na plataforma Ensine, ok, crianças da nossa escola? Então, está aí a agenda. Como eu falei, vamos realizar a correção da atividade de casa. Então, crianças, vocês já podem abrir o livro na página 116. Vamos estar aí, de uma certa forma, revisando esses conhecimentos que vocês aprenderam na aula passada, sobre a ortografia da letra H, sobre os pronomes. Então, crianças, vejam só. Página 116, questão 5. Página 116, questão 5. Vejam só. Essa questão é sobre o assunto da ortografia da letra H. Vejam só. Complete as respostas nos balões de fala com uma das palavras do quadro. Então, vejam que existe aí um quadro com as seguintes palavras: hambúrguer, hélice, horóscopo e horta. Observem que todas essas palavras, elas iniciam com a letra H. Nós aprendemos na aula passada que a letra H, essas palavras que iniciam com a letra H, quando nós pronunciamos, quando nós falamos essas palavras, nós não escutamos o som da letra H. Nós só escutamos o som das vogais que acompanham a letra H. Lembram, crianças? Tenho certeza que vocês lembram. Então, essa questão nós vamos estar completando os espaços exatamente com as palavras que estão no quadro. As palavras que mais se adequam aos espaços, ok? Então, vamos lá. O que vamos fazer agora? Vamos comer resposta, hambúrguer. Então, com certeza seria hambúrguer, né, crianças? Porque nós não poderíamos comer uma hélice, nem um horóscopo e muito menos uma horta. Então, a resposta correta é hambúrguer. Vamos para a segunda fala. Vamos consertar a resposta hélice do aviãozinho. Hélice do aviãozinho. Vamos regar a horta. E, por último, vamos ler o horóscopo. Então, crianças, observem que todas essas palavras iniciam com a letra H. E quando nós pronunciamos, nós não escutamos o som da letra H. Nós só escutamos o som das vogais que acompanham a letra H. Por exemplo,
Hélice. Vejam só, nós só escutamos o som da vogal E. Hélice. Horta. Nós escutamos o som da vogal O. Horta. Horóscopo. Então, nós não escutamos o som da letra H. Continuando ainda na página 116, temos aí a questão 6, ainda sobre o assunto da ortografia da letra H. Observe as fotografias e escreva frases com o nome de cada animal. Então, crianças, vejam só, nós temos aí a hiena e nós temos também qual é o outro animal, como é o nome dele? Resposta: hipopótamo. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês acertaram aí de casa. Quem for acertando, faz o certinho aí de lápis ao lado da resposta. E quem, de repente, não acertou, apaga e corrige, ok? Então, crianças, percebam que essas duas palavras desses dois animais aí, do nome desses dois animais, essas palavras também iniciam com a letra H. E quando nós pronunciamos essas palavras, nós também não escutamos o som da letra H. Nós escutamos apenas o som da vogal que acompanha a letra H. Nesse caso aí dessas palavras é a vogal I. Hiena, hipopótamo. Perceberam, crianças? Então, agora vamos para a página 117. Página 117. A palavra é... Escreva em cada etiqueta uma palavra iniciada com a letra H que tenha relação com o conjunto de palavras a que está ligado. Vamos, crianças, vejam só. A primeira etiqueta, número 1, nós temos aí o primeiro conjunto de palavras. Vamos completar o espaço aí da palavra, da etiqueta 1, ok? Então, vamos lá. Vamos descobrir que palavra é essa que inicia com a letra H e que tem relação direta com esse primeiro conjunto de palavras. Vamos ver as palavras. Terra, alface, semente e tomate. Qual é a palavra que inicia com a letra H e tem relação direta com essas 4 palavras? Resposta: horta. Muito bem, crianças. Inicia com a letra H, a palavra horta, e tem total relação com terra. Nós temos terra em horta? Sim. Nós temos alface em uma horta? Sim. Nós temos semente em uma horta? Sim. Nós temos tomate em uma horta? Também. Então, vejam que esse conjunto de palavras está relacionado totalmente com a palavra horta. Agora vamos descobrir qual é o número da etiqueta, qual é a palavra da etiqueta número 2. Vamos para as palavras do conjunto de palavras. Médico, operação, enfermeira e curativos. Então, meus amores, qual é a palavra que inicia com a letra H e que tem relação direta com todas essas palavras aí, com esse conjunto de palavras aí, número 2? Resposta: hospital. Hospital inicia com a letra H e tem relação com todas essas palavras. Médico, nós temos médico em hospital, operação também, enfermeira e curativos. Todas essas palavras estão relacionadas com a palavra hospital. Continuando, vamos preencher a etiqueta de número 3. Vejamos o conjunto de palavras. Viagem, lazer, férias, turismo. Qual é a palavra que inicia com a letra H e tem relação com esse conjunto de palavras que eu acabei de ler? Resposta:
Hotel, muito bem, crianças. Hotel inicia com a letra H e tem relação direta com essas palavras. Viagem, quando nós viajamos, geralmente, na maioria dos casos, nós nos hospedamos em um hotel. Lazer, nós temos diferentes tipos de lazer em diferentes tipos de hotéis, com piscinas, brinquedos, saunas, cinema. Férias também está relacionado, porque quando nas férias geralmente nós viajamos e nos hospedamos em um hotel. E turismo, então, hotel também está totalmente relacionado à palavra turismo, porque quando as pessoas realizam turismos, elas se hospedam em hotéis. Então, está aí a resposta. Agora, etiqueta número 4. Pão, molho, carne moída e sanduíche. Qual é a palavra? Resposta: hambúrguer, exatamente. Hambúrguer inicia com a letra H e está relacionado exatamente com todas essas palavras. Por quê? Pão. Hambúrguer tem que ter um pão. Molho também, carne moída e sanduíche. Ok? Sanduíche é um tipo de hambúrguer. Na verdade, o hambúrguer é um sanduíche. Então, crianças, está aí a resposta. Vamos agora preencher a etiqueta de número 5. Vamos às palavras. Meio de transporte, hélice, voo e piloto. Qual é a resposta? Helicóptero, muito bem, crianças. Helicóptero inicia com a letra H e tem relação com todas essas palavras. Helicóptero é um meio de transporte. Helicóptero possui hélice. Helicóptero voa e helicóptero possui piloto para pilotar. Então, vejam só, meus amores, estão aí as respostas de todas essas palavrinhas, todas elas iniciam com a letra H e todas elas têm relação com cada conjunto de palavras. Horta, hospital, hotel, hambúrguer e helicóptero. Muito bem, crianças. E todas essas palavras, quando nós pronunciamos, nós não escutamos o som da letra H. Nós só escutamos o som das vogais que acompanham a letra H. Ok, meus amores, agora coloquem aí, por favor, na página 195. Página 195 é sobre o assunto que nós estudamos relacionado a numeral. Lembram, crianças, nós aprendemos que os numerais eles podem ser cardinais ou ordinais. Cardinais nós aprendemos que indicam quantidade e ordinais indica ordem. Então, vamos para a questão 3. Comparem a altura destas crianças. Vejam só aí na imagem. Nós temos o Marcelo, que é o mais alto, que está aí com uma altura de 1,39 m. Depois, nós temos a Márcia, com 1,32 m. E, por último, a mais baixinha, nós temos a Silvia, com 1,22 m. Então, crianças, vejam só que nós temos aí do maior para o menor, nós temos o Marcelo, mais alto, depois a Márcia e, por último, a Silvia. Vamos para a letra A. Indique a altura de cada criança escrevendo os numerais por extenso. Por extenso é o nome do número. Então, vamos lá. Marcelo tem 1,39 m. Estamos aí escrevendo o número por extenso, ou seja, o nome do número. Márcia tem 1,32 m
E Silvia tem 1,22 m. Então, meus amores, nós completamos os espaços com os numerais na sua forma por extenso, ou seja, o nome dos números. Letra B. Nessas frases, você usou numerais ordinais ou cardinais? Resposta: cardinais, crianças. Por quê? Porque cardinais nós aprendemos que indica quantidade, ou seja, todos esses números aí que representam a altura de cada criança, representa o tamanho de cada criança, ou seja, a quantidade. Ok? A quantidade de centímetros, de metros. Então, esses números indicam quantidade. E se indicam quantidade, são números cardinais. Continuando ainda na página 195, questão 4. Compare novamente a altura das crianças da atividade 3. Vejam só, nós temos o Marcelo em primeiro aí na altura, ele é o mais alto. Depois, em segundo, nós temos a Márcia. E em terceiro, nós temos a Silvia. Letra A. Escreva o numeral por extenso. Por extenso é o nome do número, para indicar a ordem de tamanho das crianças. Marcelo é o primeiro em altura. Vejam só, ele é o primeiro em altura, ele é o mais alto. Em seguida vem a Márcia. Márcia é a segunda em altura. E a Silvia é a terceira em altura. Então, percebam aí, crianças, as respostas. Nós escrevemos os numerais por extenso, indicando ordem. Primeiro, segunda e terceira. Letra B. Nessas frases, você usou numerais ordinais ou cardinais? Resposta: ordinais. Por quê? Porque esses números por extenso, primeiro, segunda, terceira, indica ordem. Então, se indica ordem, são considerados como ordinais. Então, meus amores, estão aí as respostas. Agora vamos para a página 198. Página 198. Preencha o quadro. Vamos lá. Vejam só. Agora sobre a ortografia do G1. Então, complete a palavra. A primeira palavra nós vamos completar com gué ou gui? Resposta: gui. Esguicho. Esguicho. Esgui. Gui. Vejam só. O que é esguicho, professor André? Eu coloquei até o desenho aí. Esguicho, crianças, é um objeto que ele serve, que nós colocamos, geralmente, no caso, pode ser em uma mangueira, para controlar a pressão da água, para controlar o jato da água, ok? Então, nós colocamos, geralmente, esse objeto chamado de esguicho. Esguicho é esse objeto que nós acoplamos, que nós encaixamos, no caso, no exemplo de uma mangueira, para controlar a pressão da água, ok? Serve como um jato. Entende? Então, esguicho, para quem não sabe, é isso. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Segunda palavra, nós vamos completar aí com gué ou gui? Gué, sangue. E terceira palavra, guiar, ok? Então, letra A.
quais são as vogais que aparecem depois da letra U? Nessas palavras, quais são depois da letra U? Nós temos as vogais E e I. Na palavra esguicho, depois da letra U, nós temos a vogal I. Na palavra sangue, depois da letra U, nós temos a vogal E. E na palavra guiar, depois da letra U, nós temos a vogal I. Então, quais são as vogais que aparecem depois da letra U? As vogais E e I. Letra B. Nesses grupos, você pronunciou a letra U? Vamos lá, vamos ler em voz alta. Primeira palavra, esguicho. Esgui, gui. Não sai o som da vogal U. Esgui, sai direto o som da vogal I. Sangue, que. Não sai o som da vogal U, sai o som da vogal E. Que, sangue, E. Guia, gui. Não sai o som da vogal U, sai direto o som da vogal I. Então, nesses grupos, você pronunciou a letra U? Não. Então, meus amores, estão aí as respostas da questão 6. Agora vamos para a questão, e abaixo da questão 6, nós temos aí, conclua. Nessas palavras, a letra U, do grupo GU, dessas palavras aqui, a letra U, dos grupos GU, qual seria aí a resposta? Não é pronunciada antes das vogais EI ou é pronunciada antes das vogais EI? Resposta: não, crianças. Exatamente o que eu falei para vocês. Quando nós pronunciamos essas palavras, esguicho, sangue, guiar, nós não pronunciamos a vogal U, ok? Então, questão 7, ainda na página 198. Agora, leia em voz alta estas palavras e preste atenção na letra U. Vamos lá, leia em voz alta. Eu leio daqui e você lê daí de casa. Linguiça, pinguim, sagui, caranguejo, aguentar, guindaste. Vejam só, crianças, o que a questão está solicitando? Pinte as palavras do quadro de acordo com a cor indicada. De vermelho, você vai pintar na cor vermelha a letra U, onde a letra U não é pronunciada, e vai pintar na cor amarela as palavras onde a letra U é pronunciada. Então, vamos lá. De amarelo, onde a letra U é pronunciada quando nós falamos linguiça, sai o som do U. Linguiça, o I. Que mais? Quais são as outras palavras que saem o som do U? Pinguim, sagui, aguentar, somente. E as palavras na cor vermelha são aquelas quando nós pronunciamos, não aparece o som, não escutamos o som da vogal U. Caranguejo, observem, G. Nós não escutamos o som do U, nós escutamos direto o som da vogal E. G, caranguejo. Guindaste, nós não escutamos o som da vogal U. Então, crianças, estão aí. As palavras na cor amarela são aquelas que pronunciadas nós escutamos o som da vogal U. Linguiça, pinguim, sagui, aguentar.
E as palavras que estão circuladas aí na cor vermelha são aquelas que, quando nós pronunciamos, não sai o som da vogal U. Caranguejo, guindaste. Ok, crianças? No meu caso aqui, eu circulei, mas você poderia ter pintado a palavra toda, ok? Então, vamos continuar. Ainda na página 198, nós podemos concluir o quê? Que no grupo GU, a letra U nem sempre é pronunciada. Exatamente, crianças, como nesses exemplos dessas palavras. Nem sempre, no grupo dessas palavras que possuem GU, nem sempre a letra U é pronunciada. Então, você marca um X aí, ok? Agora, continuando, vamos para a página 199. Vamos jogar boliche e formar palavras? Vamos! Pinte cada pino com a cor de uma delas, de uma das bolas. Para isso, observe as letras que faltam para completar as palavras. Cada combinação que você acertar, derruba o pino e vale um ponto. Somente os pontos ao final. Então, vejam só, crianças, vocês vão pintar, vocês deveriam ter pintado cada pino desse de acordo com a cor. Por exemplo, palavras com guá, o pino deve ser da cor azul. Palavras com gui, o pino deve ser da cor amarela. E palavras com gué, o pino deve ser pintado na cor vermelha. Então, vamos começar com a cor azul. Palavras com guá, nós temos guarda e língua. No meu caso aqui, crianças, eu não pintei o pino, mas eu coloquei a palavra aí, no caso, o guá, o complemento da palavra com a ortografia guá na cor azul, indicando que esses pinos devem ser pintados com a cor azul, ok? Primeiro você tem que completar a palavra, completar as palavras e depois pintar. Agora vamos para as palavras na cor vermelha, com gué. Jegue, guerra, mangue e sangue. Temos 4 palavras aí com gué. Então, essas palavras devem ser pintadas, no caso aí, os pinos com essas palavras devem ser pintados na cor vermelha, ok? Agora, na cor amarela, vamos aí complementar com gui e depois pintar os pinos na cor amarela. Sagui, guia, águia e linguiça. Então, nós temos 4 palavras aí que devem ser complementadas com gui. E depois, os pinos pintados na cor amarela. Então, estão aí todas as palavras que foram complementadas com guá, gué e gui. Guá, nós temos guarda, língua, pinos da cor azul. Com gué, jegue, guerra, mangue, sangue. Pinos na cor vermelha. E com a ortografia gui, nós temos as palavras sagui, guia, águia e linguiça. Todas essas palavras, no caso, essas palavras, os pinos devem ser pintados com a cor amarela. E lá embaixo, crianças, o total de pontos é pessoal, ok? Então, agora vamos para a página 203, a última página da nossa correção. Tá terminando. Página 203 é sobre o assunto que nós também já estudamos e nós aprendemos com certeza sobre
Pronomes. Lembram, crianças? Eu expliquei para vocês que pronomes são palavrinhas que fazem referência a outros nomes ou que substituem outros nomes. Vamos lá. Questão 3 da página 203. Relacione cada frase da coluna A com outra frase da coluna B, em que o pronome substitui corretamente os termos destacados na coluna A. Então, crianças, vejam só, nós temos a coluna A. Frase 1. As aves têm o corpo coberto de penas. Qual é a palavra que está destacada? Aves. Frase número 2. Os pinguins sabem nadar. Qual é a palavra que está destacada? Pinguins. Frase 3. O avestruz é a maior ave do mundo. Palavra destacada? Avestruz. E frase 4. A chita é o animal mais veloz do mundo. Palavra destacada? Chita. Então, observem aí, crianças, que existem 4 frases na coluna A. E para cada frase, eu destaquei aí as palavras na cor azul, que são substantivos, ok? Na coluna B, nós temos outras frases. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos relacionar, ok? A coluna A com a coluna B. Relacionar com os pronomes adequados. Nós aprendemos que os pronomes podem ser primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E que se dividem em singular e plural. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa é a pessoa a quem se fala, é uma segunda pessoa. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então, primeira pessoa no singular pode ser eu e no plural nós. Segunda pessoa no singular pode ser tu ou você, no plural vós, vocês. E na terceira pessoa, no singular, nós aprendemos que pode ser ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Então, nós vamos exatamente fazer isso aqui agora. Vamos associar o substantivo que está destacado em cada frase com o pronome da coluna B. Então, vamos lá. Frase 1. As aves têm o corpo coberto de penas. Palavra que está destacada? Aves. Então, qual é a numeração que eu vou colocar? Qual é a frase que está associada? A frase, elas são encontradas em vários ambientes terrestres. Por quê? Porque nós temos aí o pronome elas, que podem substituir o quê? Aves. Ou seja, as aves têm o corpo coberto de penas. Quem tem um corpo coberto de penas, crianças? As aves. Eu posso substituir aves por elas, ok? Então, vamos lá. Então, número 1. Número 2. Os pinguins sabem nadar. Qual é a frase que está relacionada? Mas eles não sabem voar. Então, eu posso substituir os pinguins pelo pronome eles, ok? Eu posso substituir os pinguins pelo pronome eles. Eles sabem nadar. Frase 3. O avestruz é a maior ave. Então, eu vou relacionar com a frase ele mede 2,5 metros de altura. Qual é o pronome? Ele.
Ele está se referindo ao avestruz. E por último, frase 4, a chita é o animal mais veloz do mundo. Vejam só a palavra destacada, as palavras a chita. Então, está relacionada com a frase, ela pode correr a 100 km por hora. Então, esse pronome, ela, está fazendo referência à chita, que é o animal mais veloz do mundo. Ok, crianças? Então, vejam só aí, nós relacionamos, a numeração nos quadrinhos de cima para baixo fica 2, 1, 4 e 3, e os pronomes estão aí. Ok, crianças? Na letra A, está solicitando o seguinte: circule os pronomes que você encontrou. Quais foram os pronomes que nós encontramos? Eles, elas, ela e ele. Na frase 1, as aves está substituído pelo pronome elas. Na frase 2, os pinguins, nós podemos substituir pelo pronome eles. Na frase 3, o avestruz, nós podemos substituir pelo pronome ele. E na frase 4, a chita, nós podemos substituir pelo pronome ela. Então, crianças, é exatamente o que eu expliquei para vocês. Pronomes, eles podem fazer referência a outros nomes e também podem substituir outros nomes. Ok? Letra B. Encontre o substantivo a que cada pronome se refere e escreva-os. Resposta: muito fácil, crianças. O substantivo aves se refere ao pronome elas. O substantivo pinguins se refere ao pronome eles. O substantivo avestruz se refere ao pronome ele. E o substantivo chita se refere ao pronome ela. Percebam que eu coloquei em cores diferentes para que vocês possam compreender melhor, ok? Agora vamos para o item C. Item C, pinte de cores iguais o pronome e o substantivo a qual ele se refere. Atenção! Use uma cor diferente para cada dupla de substantivo pronome. Então, aves combina com elas. Vejam só que eles estão da mesma cor. O substantivo aves está combinando com o pronome elas. O substantivo pinguins com o pronome eles, na cor vermelha. O substantivo avestruz combina com o pronome ele, na cor verde. E o substantivo chita combina com o pronome ela, na cor amarela. Então, crianças, nós formamos aí as duplas. As duplas de substantivos com os seus devidos pronomes, em cores diferentes. Entenderam? Então, primeira dupla, aves com elas, com o pronome elas. Segunda dupla, substantivo pinguins com o pronome eles, na cor vermelha. Terceira dupla, o substantivo avestruz com o pronome ele, na cor verde. E a quarta dupla, na cor amarela, o substantivo chita com o pronome ela. Ok, meus amores? Nesse caso aí, eu sublinhei, mas vocês poderiam ter pintado no livro de vocês, ok? Agora, para concluir, letra D. Os pronomes que você circulou se referem a, resposta, substantivos. Exatamente, crianças. Esses pronomes aqui, ó, que vocês circularam, se referem a substantivos, ok?
Bom, nós podemos concluir o quê? Que os pronomes ele e eles referem-se a substantivos no masculino e os pronomes ela e elas referem-se a substantivos no feminino. Então, meus amores, estão aí as respostas. Nós, de uma certa forma, nós revisamos os conhecimentos, já finalizamos aí a correção, ok? E para casa, joguinhos online. Vejam só, crianças, nós temos aí o joguinho da mistureba e o joguinho de damas. Estão aí os sites de cada um desses joguinhos. E como eu falei no início da aula, esses sites também vão estar anexados na plataforma. Ok, crianças? Então, nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje e nos encontramos na próxima aula. Fiquem bem, grande beijo e até mais!